Olá, queridos, esse é o nosso Comece Bem e eu quero perguntar para você nesse dia: você é alguém chamado ou chamada por Deus? Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim para nós: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Em 1988, Deus tinha um propósito na minha vida e Ele fez um chamado inequívoco, inconfundível, intransferível para mim naquele momento da minha vida, ali com 18 para 19 anos. Eu tenho a plena certeza disso e a experiência foi uma experiência jamais vivida, da maneira como Deus me chamou para servi-lo no ministério. Deus tem um chamado para cada um de nós. E quando nós olhamos para esse texto, está falando de um chamado que Deus fez para Moisés, em meio a uma sarça ardente, e com o propósito de libertar o seu povo das mãos de Faraó, do Egito, da escravidão, ali durante 430 anos escravo o seu povo. Deus se apresenta como aquele que é o Eu Sou. E quando Moisés pede para Deus algumas credenciais, exatamente é isso que ele ouve: Moisés, eu sou e te enviou. E quando Deus começa a conversar com Moisés, ele vai se apresentando um pouco melhor, vai se descortinando para Moisés um pouco melhor, e ele usa essas expressões que eu acho extraordinárias, que nós acabamos de ler. Então, o Deus que nos chama é um Deus que vê. Deus sabe quem você é. Deus te vê todos os dias. Deus te viu no útero da sua mãe. Davi fala que nós estávamos sendo formados, entretecidos, e Ele já nos vira ali. E diz a palavra que Ele escreveu todos os nossos dias de maneira sábia e determinada. Mas também esse é um Deus que ouve. Deus ouve quando você clama a Ele através da sua oração. Deus ouve quando você na madrugada, quando ninguém está te ouvindo, talvez nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus pais estão ouvindo, mas o Senhor Deus, que não dorme, que não cochila, Ele está te ouvindo, Ele está atento ao seu clamor. E Ele fala aqui para Moisés: olha, eu vi o meu povo, a aflição do que eles estão passando, eu ouvi o clamor desse meu povo. E Ele fala também, o Deus que nos chama é um Deus que conhece. Ele fala: eu conheço aqui, veja o verso 7, eu conheço a causa, eu conheço o sofrimento que eles estão vivendo. Deus também nos conhece, Deus conhece a você, Deus conhece os seus filhos, Deus conhece todas as suas dificuldades, os seus problemas, como também Deus conhece o seu potencial. Esse é o Deus que nos chama. Então, diante desse Deus que nos chama, nossa palavra de resposta não pode ser outra senão: Senhor, eis-me aqui. Então se coloque na brecha para ser usado por Deus ainda hoje, porque certamente o chamado dele é para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos agradecê-lo porque o teu chamado é inequívoco para nós. Que possamos, ó Pai, ouvir a sua voz e com clareza também, ó Pai, conhecendo a tua palavra, possamos estar dispostos a viver, ó Deus, em obediência com o teu evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém.